Armando Rodolfo Valencise nasceu no dia 25 de março de 1989. Filho do seu Benedito e da dona Íria, ele é o mais novo dos irmãos Andréia e Rodrigo. Desde a sua infância, Armandinho já mostrava sua vocação religiosa e o seu dom para a comunicação. Desde pequeno ele queria ser padre. Ele falava assim: eu quero ser padre ou médico pediatra. Eu falei para ele assim: olha, você tem que fazer o que está no seu coração. Aí ele falou: então eu vou ser padre. E aí ele sempre quis, né? Ele pegava skate, fazia altar com Nossa Senhora. Ele sempre foi devoto à Nossa Senhora Aparecida. E ele gostava muito. Aí a minha vizinha falava assim: ele vai ser padre, esse menino. Não é possível. Ele adora, ele cantava, sabe? E só pedia microfone. Todas as vezes era microfone que ele queria de brinquedo. Eu falava assim: por que será que ele quer tanto microfone, né? Aí a gente dava, aí quebrava, ele chorava que queria outro, a gente dava. E assim foi, a vida inteira. Ele sempre gostou assim de conversar com idosos, com crianças, sabe? Ele parava da escola e conversava com a senhorinha. Aí até a filha dela falou assim: nossa, ele passava, ele falava com ela todos os dias. E ela parece que esperava ele passasse. Sua habilidade de se expressar bem e se conectar com as pessoas fez com que ele seguisse, então, pelo caminho de compromisso com a fé e a comunidade. No ano de 2007, cursou o propedêutico aqui em Jaú. Sempre muito dedicado aos estudos, Armandinho ainda estudou filosofia e teologia. Em 2012, recebeu o ministério de leitor e, em 2013, o de acólito. Neste mesmo ano, foi ordenado diácono e, em 2014, tornou-se presbítero. Pouco tempo depois, virou pároco da recém-criada paróquia de Santo Antônio, onde continua até hoje realizando um brilhante trabalho. Eu costumo falar para o padre Armandinho que quando Deus fez o talento, ele não pensou duas vezes e entrou em todas as filas, e várias vezes. Porque eu não conheço ninguém tão inteligente, tão talentoso igual o padre Armandinho. E a minha admiração por ele não é ele somente ter esse talento, é a forma que ele usa isso com o próximo. Chega a me emocionar a falar do serviço dele com o próximo, porque ele não se contenta em dar para o próximo o que sobra para ele, o que tem a mais. Ele dá o que ele tem de melhor. O que falar do Padre Armando? Um padre que tem um carinho, um zelo, um respeito, um amor muito grande para com as coisas da igreja. Um padre com uma fé inabalável. Aprendi muito na convivência com ele. Um padre carismático, desprendido, empreendedor, detalhista, perfeccionista em certos pontos. Todas essas características ficam marcantes, ficam visíveis em tudo que ele faz. Soma-se a isso o fato de ele estar presente, estar junto, ali, literalmente colocando a mão na massa em qualquer trabalho ou atividade que precise ser realizada. Com isso, ele consegue arrebanhar um grande número de voluntários para ajudar nos projetos da igreja. Junto com esse mar de voluntários, Padre Armandinho já realizou e continua desenvolvendo diversos projetos na paróquia. O Pão de Santo Antônio é um desses projetos que se destacou como uma iniciativa de grande impacto social durante a pandemia, com o objetivo de proporcionar dignidade e alívio para aqueles que estavam passando por dificuldades. Marmitas eram preparadas na cozinha da paróquia para serem servidas à população. Aprendemos muitas coisas com o Bom Pastor. Dentre elas é que não adianta realizar grandes obras, grandes eventos, maravilhosas celebrações e ficarmos omissos aos problemas sociais. Tudo perde valor e sentido se não acolhermos os mais necessitados. Foi assim que no ano de 2020, inspirado por Deus, Padre Armandinho criou o projeto Pão de Santo Antônio. Logo veio a pandemia e esse projeto chegou a fornecer 400 marmitas diárias para os mais necessitados.
Com o fim da pandemia, ele nos convidou para auxiliá-los para reestruturar o projeto para ações de inclusão social, para atender às necessidades das famílias em suas casas. Uma proposta desafiadora, pois precisaríamos de muitos leigos para visitarem essas famílias e um envolvimento muito grande de voluntariado, uma vez que tudo vem de doações. E não é que deu certo? Muitos leigos se envolveram nesse projeto. Hoje o projeto assiste mensalmente 74 famílias. E mais de 50 já deixaram de ser atendidas também, pois conseguiram superar os momentos difíceis que estavam passando. Temos 44 monitores visitando mensalmente essas famílias, levando alimento, atenção, carinho e procurando auxiliá-los na inclusão social. Por várias vezes, na sua atividade como cidadão, e também e principalmente como sacerdote, valeu-se do espírito de voluntariado, buscando ajudar, buscando contribuir com as pessoas mais necessitadas de modo totalmente gratuito, de modo completamente desinteressado, principalmente por meio do projeto Pão de Santo Antônio e várias outras atividades. Parabéns, Padre Armandinho. Parabéns por ser o competente comandante deste grande navio que navega com segurança pelo mar laranja da caridade e aproximando sempre o céu da terra, o humano com o divino. Parabéns, Padre Armandinho. Ungido de Deus, pois em tudo que você faz, a gente vê a mão de Deus conduzindo e inspirando, às vezes uns sonhos impossíveis, né, Padre? Mas falou que não dá. Por muitos motivos, aí você tem um gás novo para fazer acontecer o que era impossível. Isso a gente já presenciou, né? Juntos. Por conta de sua forma de ser, você faz a comunidade crescer em graça e sabedoria. Como pode acompanhar, o rebanho vai crescendo cada dia mais. Só ver a criançada na missa de domingo como seu rebanho cresce. Com uma liderança carismática, Padre Armandinho tem o talento de unir as pessoas. É maravilhoso ver como ele utiliza sua habilidade com as crianças para criar um ambiente acolhedor e atraente durante a missa. O uso do boneco fantoche Luizinho é uma estratégia criativa e eficaz para envolver os pequenos na celebração religiosa. A Missa das 10, quem frequenta Santo Antônio sabe que é uma loucura, porque o Armandinho ele tem um diferencial dele deixar as crianças à vontade. As crianças correm, são cerca de 200 crianças por domingo. Então imagina como que é juntar 200 crianças numa celebração e aquela correria. E o Luizinho ele tem aquele diferencial, que ele é o boneco que ele não entende muito bem as coisas. Então tem que explicar direitinho para ele, às vezes ele entende errado. Então a gente tem algumas histórias com relação nas celebrações que são marcantes e o pessoal gosta bastante de ver essa interação minha com o Armandinho. Eu lembro que quando eu fui para Santo Antônio, ele falou assim... Eu falei pra ele, falei assim, olha, mas eu só quero ir pra fazer o boneco só. Mais nada, eu só vou lá, faço o boneco e tá bom. No fim a gente, ele acaba colocando a gente pra fazer outra coisa, ele vai convidando, ele não convida, ele convoca. E a gente sente confiança nele, porque ele conduz a igreja, ele conduz o voluntariado dele com amor, com carinho. E que a gente sente aquela confiança, a gente compra o amor que ele está distribuindo ali, porque do que você precisa ele apoia, ele ouve você, o que você pede ele corre atrás, e ele está sempre tentando ver o bem-estar da pessoa que está lá ajudando, porque ele sabe que quem está lá ajudando de voluntário também é a pessoa que está se doando, está doando tempo, então ela está deixando de fazer alguma coisa para estar lá naquele momento. E o trabalho voluntário não para. A gente não podia deixar de falar da tradicional quermesse de Santo Antônio. A generosidade dos frequentadores da quermesse e o trabalho voluntário dedicado à organização e execução do evento são essenciais para garantir que a igreja possa continuar cumprindo sua missão e servindo a comunidade.
O comprometimento contínuo do Padre Armandinho e da sua equipe de voluntários demonstra os impactos positivos que a fé, a solidariedade e a vontade de ajudar podem ter na vida das pessoas. O Padre Armandinho é um exemplo de disponibilidade, de abertura ao outro e tem nos ajudado tanto, né? Tanto na espiritualidade, com as suas homilias, com seus ensinamentos, mas também no seu exemplo, né? A pessoa está sempre aberta aos outros, sempre incentivando, com muito dinamismo. Então continue assim, Padre. O Senhor sempre nos ajuda tanto na parte espiritual como também na parte social, né? Se preocupa com tantas pessoas. Prova disso é o projeto Pão de Santo Antônio. Então que o Senhor sempre continue conosco aqui, à nossa frente, como nosso pastor. Deus abençoe, parabéns mesmo, conte sempre conosco com as nossas orações, com a nossa amizade. Parabéns, querido homem de Deus, merecida homenagem, somos gratos por estarmos na sua barca e juntos nessa caminhada e através da sua fé descobrimos que um Deus que é amor, misericordioso, que é vivo, um Deus que se manifesta maior a cada dia. E uma constatação: Deus sempre nos surpreende. Padre Armandinho, encerramos aqui com aquele abraço carinhoso e manifestando que o nosso sentimento é de felicidade por fazer parte do seu rebanho. Aliás, felicidade é o sentimento que predomina em todos que participam da sua comunidade. Nós amamos o Senhor. Um grande abraço. Armandinho, eu sei que você não gosta muito de homenagens, mas essa eu fiz especialmente a você, que representa um grupo, uma multidão de pessoas que ajudam, que batalham, que se doam para ver a igreja crescer, para ver os projetos andarem. E eu só desejo que Deus dê vida longa e que você possa continuar com a gente aqui, concretizando todos os sonhos, seus sonhos e as nossas vontades também aqui na nossa paróquia de Santo Antônio. Eu estava lembrando de uma palavra de Albert Einstein que fala que o exemplo não é a outra maneira de ensinar, que o exemplo é a única maneira de ensinar. Então eu falo aqui para o Padre Armandinho, muitíssimo obrigado pelo seu exemplo na nossa comunidade, na nossa paróquia. Muitíssimo obrigado pelo que você é para nós. Olha, eu amo muito ele é muito bom, é um filho dedicado e sempre bom para os irmãos também. Então eu agradeço muito a Deus. E eu acho que ele é feliz sendo padre, porque foi o que ele escolheu desde pequeno.